Olá pessoal, eu sou a professora Lilian, dou aula na parte da tarde juntamente com o professor Rafael na escola ZipByte. Nessa aula estaremos fazendo algumas atividades práticas do Word. Então, para isso, acessem aí no computador de vocês o programa Word, dando 2 cliques sobre o programa. Então, assim que nós abrirmos o programa, é essa página que é exibida para nós. Aqui na página inicial, nós temos a opção de documento em branco, ou nós temos a opção de abrir alguns documentos já modelos, como por exemplo, currículos, calendários e muitos outros tipos de modelos de documento. Aqui na opção Novo, abre novamente a opção de abrir um documento em branco, ou nós podemos pesquisar aqui, nessa barrinha, um tipo de documento específico, um modelo que eu queira utilizar. Vamos supor que eu precise de um modelo de relatório, então eu digitarei aqui na barrinha de pesquisa, relatório. Clico aqui na opção iniciar pesquisa e se abrirá para mim vários modelos de relatórios prontos, para eu não precisar digitar manualmente modelos de relatório. Então, vou clicar aqui em voltar, porque nós não iremos utilizar essa opção. Na opção abrir, nós temos a opção de recente, que mostra os documentos recentes que nós abrimos no Word. No caso aqui eu não tenho nenhuma lista de documentos, porque esse é o meu primeiro documento que eu irei criar aqui no Word. Aqui o OneDrive. O OneDrive é um sistema de armazenamento online de documentos da Microsoft e nós podemos acessar o OneDrive através do nosso e-mail, do Outlook. Se quisermos deixar ele logado aqui no Word, é só clicar na opção de entrar, dando um clique aqui no botão entrar, nós digitaríamos o nosso e-mail, clicaríamos em avançar e iria se abrir uma página para mim digitar a sua senha, né? Você digitaria a sua senha e depois deixaria logado no entrar. Aqui no procurar, nós temos a opção de procurar um documento no nosso computador. Nós não vamos procurar nenhum, porque eu não quero abrir nenhum documento pronto. Aqui na opção conta, nós de novo temos aquela opção de entrar no e-mail da Outlook para acessar o OneDrive. Se vocês desejarem e tiverem um e-mail do Outlook, é só entrar aqui, porque aí ficando logado, vocês podem salvar com mais facilidade os seus documentos na nuvem OneDrive, caso desejar, né? Porque ficará salvo de forma online e não no computador. Então, vamos clicar aqui na página inicial e nós pediremos um documento em branco para realizar as atividades. Vou dar um clique. Então, juntamente com essa aula, eu disponibilizei um arquivo PDF com os exercícios. Nós iremos fazer os exercícios juntos. Note que aí no PDF nós temos um texto. Vocês vão digitar esse texto. No caso, eu já deixei o meu texto digitado, para não demorar tanto essa aula. Eu vou somente colar o texto que eu já digitei previamente. Então, assim que vocês terminarem de digitar o texto, nós vamos lá para o exercício número 2. Tá? O exercício número 2 pede que nós selecionemos o nosso título. Eu vou dar um clique aqui no início do título, na frente do título, clico, seguro e arrasto sobre as palavras. E solto o botão do mouse depois que eu terminar de selecionar. Aqui nós temos a opção de fonte, então nós vamos escolher a fonte Arial. Ao invés de procurar aqui,
mais fácil é digitar o nome da fonte aqui em cima. Eu vou digitar o nome da fonte Arial. Vocês também podem digitar aí. Assim que digitar, é só apertar a tecla Enter no seu teclado. Então, agora o título está formatado com essa fonte Arial. E ele pede que nós coloquemos também no título o tamanho 14. Ok. Terminando no exercício 3, ele pede que nós deixemos o texto, esse título, né, na cor preta mesmo, padrão. Agora, iremos selecionar o texto, mesma coisa, vai lá no início do texto, clica, segura e arrasta até o final do texto. E nós escolheremos também a fonte Arial. Eu vou digitar novamente Arial e dou Enter. E o tamanho, ele pede que nós escolhamos o tamanho 12. Então, vou clicar aqui no tamanho 12. Ok. Geralmente, quando nós digitamos o texto, ele vai estar nessa opção aqui, ó, alinhar à esquerda, que o texto fica totalmente alinhado na margem da esquerda. Mas note que nessa opção, todas as linhas estão irregulares, com tamanhos diferentes. Se eu quiser que todo esse texto fique alinhado corretamente, as linhas de todos do mesmo tamanho, nós clicaremos aqui, ó, na ferramenta Justificar, ou então apertando aí na tecla do seu teclado Ctrl e a tecla J. Então, vou dar um clique sobre essa ferramenta. Assim, ele irá distribuir o texto uniformemente entre as margens desse documento. Ó, ficou bem retinho todas as linhas. Ok, terminando essa parte, no exercício número 7, ele pede para nós colocarmos uma imagem no texto. Então, eu vou dar um clique aqui no final do texto, apertar a tecla Enter no meu teclado para poder ir para a linha de baixo e vou clicar aqui na guia Inserir. Nós utilizaremos essa ferramenta que é Imagens Online. Lembrando que essa ferramenta só funciona se vocês tiverem acesso à internet no computador. Então, eu vou clicar aqui, ó, Imagens Online. Depois, clicamos aqui, ó, Pesquisa de imagem do Bing. Aqui em cima, é só digitar qual imagem você deseja colocar no texto. Eu vou digitar computador. Não precisa ser a mesma imagem que está aí no PDF, eu vou escolher até outra imagem. Depois de digitar computador, eu vou apertar a tecla Enter para ele pesquisar a imagem. Aqui nós temos várias imagens de computador, você pode ver mais imagens utilizando o botão de rolagem aí do seu mouse, ou então clicando aqui, ó, na setinha para baixo ou setinha para cima. Eu vou escolher essa primeira imagem mesmo, dando um clique sobre ela e em seguida clicando em inserir. Quando nós abrimos alguma imagem no Word, ele irá abrir essa guia de ferramentas de imagem. Então, no próximo exercício, que é o exercício número 8, ele disse para nós irmos na opção Efeitos de Imagem. Então, iremos clicar aqui, Efeitos de Imagem, Sombra. E diz para nós escolhermos uma sombra de nossa preferência. Eu vou escolher essa daqui, ó, Deslocamento Central. Então, minha imagem ficou com um sombreamento atrás, ó, uma sombra aqui atrás. Assim que terminarmos de colocar essa sombra, nós iremos para o exercício número 9, que pede para irmos na guia Revisão, Ortografia e Gramática. Então, essa ferramenta ajuda a encontrarmos e arrumarmos os erros do nosso texto. Então, aqui nós temos a opção Ignorar uma vez, Ignorar tudo, Adicionar, Alterar e Alterar tudo. Esse ignorar uma vez
é para ignorar a correção do Word, só que somente uma vez. Ignorar tudo. Qualquer tipo de correção que ele tenha me mostrado aqui, eu vou ignorar. Adicionar é se caso ele tiver colocado como errado uma palavra que está correta. Um exemplo disso é quando digitamos palavras estrangeiras e nomes. Às vezes o Word não reconhece e coloca como se elas estivessem erradas. Então, para ele gravar essa palavra, eu poderia clicar em adicionar. Já na opção alterar, é como se eu estivesse aceitando o que o Word me deu de a correção do Word, eu estou aceitando a correção do Word, o alterar. Alterar tudo é aceitar todas as correções do Word. Então, no caso aqui, ele me mostrou somente uma palavra que eu errei no texto, que foi a palavra cálculos. Eu digitei a palavra cálculos sem acento. Se eu clicar em alterar, ele irá alterar automaticamente para mim, da forma correta. Então, eu vou dar um clique sobre essa opção. Como eu só tinha essa palavra errada, nós terminamos por aqui a verificação de ortografia e gramática e ele já alterou a palavra de forma correta no meu texto. Eu vou dar OK para concluir essa opção. Em seguida, nós indo para o próximo exercício, no exercício 10, ele pede que ainda nessa guia revisão, nós utilizemos essa ferramenta de contagem de palavras. Então, eu vou dar um clique sobre essa ferramenta. Então, aqui nós podemos ver uma estatística do nosso documento. Se por acaso você precisar saber, quantas páginas, quantas palavras, quantos caracteres sem espaço, quantos caracteres com espaço, quantos parágrafos, quantas linhas e muitas outras informações. Se você precisar, é só utilizar essa ferramenta para você não precisar contar manualmente. Então, por aqui nós terminamos essa ferramenta, eu vou fechar ela. Então, essa aula vai parar aqui no exercício número 10. Nas próximas aulas que eu estarei disponibilizando, nós vamos continuar esses exercícios. Pode salvar esses exercícios que nós fizemos hoje aí no seu computador em uma pasta, onde vocês não esqueçam e não percam, porque nós iremos dar continuidade a esses exercícios e criaremos mais documentos dentro desse mesmo, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando nos seus horários de aula. No meu caso, eu dou aula para os alunos da tarde. Para os alunos da manhã, tirem dúvida com o professor Rafael. Não fiquem com dúvida, pode mandar sim para nós, tá ok? Agradeço muito aqueles que participaram dessa aula, Essa aula foi a aula de número 1, lembrando que ela será continuada. Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!